Olá, estamos de volta para compartilhar conhecimento com você que acompanha o canal da Escola Judicial de Roraima, a EJUR, aqui no YouTube. E hoje nós vamos falar de um tema atual, importante e muito sensível nos dias de hoje. Vamos falar sobre violência contra a mulher, em especial com uma convidada ilustre que veio do estado de São Paulo. Hoje está na EJUR a promotora de justiça do Ministério Público de São Paulo, Fabíola Sucassa. Seja bem-vinda aqui no nosso canal. Obrigada, Érica. Obrigada, EJUR. Gostaria de agradecer também ao desembargador Cristóvão Sutter pela oportunidade de falar aqui. Estou muito feliz de estar aqui no topo do Brasil. Muito obrigada pelo convite. Nós é que agradecemos. E eu falei só um pouquinho do seu trabalho como promotora, porque, na verdade, ela é pesquisadora, é escritora, tem muitas menções e títulos, tem um trabalho realmente, muitas experiências para compartilhar com a gente nessa área. Vamos começar então falando sobre esse trabalho. Você, por exemplo, esteve aqui para compartilhar conhecimentos sobre essa questão da Lei Maria da Penha, as formas de prevenção à violência, e a gente vê muitos casos. E muitas vezes as pessoas que estão nos acompanhando têm aquela impressão de que a violência está aumentando, e sempre tem esse debate. Será que a violência está aumentando ou será que as pessoas estão denunciando um pouco mais? Nesse aspecto, qual que é a sua opinião? Bom, Érica, essa é a pergunta da vez, né? O Fórum Brasileiro de Segurança Pública noticiou esse ano de 2024 que houve aumento de todas as formas de violência contra a mulher. Houve um aumento de feminicídios, de tentativa de feminicídios, violência psicológica, stalking, que é considerado um fator de risco, inclusive pedidos de medidas protetivas e as ligações para o 190. E aí vem a pergunta, o que está acontecendo com o nosso país, que tem aumentado esses índices? Os homens têm praticado mais violência. Na verdade, quando nós falamos que aumenta os índices, nós estamos falando de autores homens, né? A maior parte, né, desses agressores são homens, mais de 83% homens, ex-companheiros ou companheiros dessas vítimas. Então, de fato, os registros têm aumentado, mas nós não podemos ignorar a possibilidade de que a violência também tenha aumentado, porque quando nós falamos de feminicídios, nós estamos lidando com certidões de óbito. E dessas certidões não há dúvida. Esses números são números reais, não há o que se discutir. Então, e vale dizer também que isso mostra, né, é um recado, é um sintoma de que algo precisa, de fato, ser efetivado de uma forma responsável, séria e com base em evidências científicas. Uma dessas evidências são os registros e as demais. E é isso. Talvez essa combinação de fatores possa levar também a ideia, e aqui só para a gente fechar essa resposta, de que as mulheres estão denunciando mais. Porém, ainda o silêncio, né, aquele comportamento da vítima e não procurar ajuda, ele ainda é muito alto, ainda se constata uma grande subnotificação. No caso das violências sexuais, é muito maior, em 10%, em relação ao que acontece no sistema de saúde, ao que é registrado no sistema de saúde, ao que, de fato, é registrado no sistema da polícia. O que também é preocupante, porque esse silêncio é algo que nós temos lutado diariamente para quebrar, não é, Érica? E hoje nós temos um instrumento importante, fundamental. Quem está nos acompanhando com certeza já ouviu falar da Lei Maria da Penha, 18 anos, e é essencial que as mulheres conheçam. Há um conhecimento um pouco mais geral, mas essa lei é uma virada de chave para o combate à violência e nessas formas de prevenção. Acho que a sua pergunta me traz duas reflexões, né? A primeira é o seguinte, veio a Lei Maria da Penha e que tem contribuído para a conscientização das mulheres sobre diversas formas de violência que antes eram consideradas insignificantes, normais, romantizadas ou patologizadas, né?
Eu gosto de dizer o seguinte, que a Lei Maria da Penha, e depois veio com decisões, né, do próprio STJ e também do Supremo Tribunal Federal, afastou aquelas ideias, né, afasta aquela pergunta, e aí a Lei João da Penha, né? O STF afastou pela ADC 19, dizendo que a lei é constitucional, que não ofende o princípio da igualdade. Veio também o STJ dizer que não, o tapinha dói, né, não cabe a alegação do princípio da insignificância. E veio ali também a dar resposta da necessidade de recrudescimento das penas, das medidas repressivas. Então, de um lado, mostra para as mulheres, né, que as violências, que várias formas de violência são consideradas, assim, violências e crimes também, que a justiça é o lugar, é um dos lugares, né, que elas podem se socorrer para buscar ajuda, mas eu vejo também, Érica, que existe ainda muita insegurança e desconfiança também das vítimas de sair dessas relações abusivas, né, de encontrar, de fato, caminhos para elas poderem viver livres de violência, porque viver livre de violência envolve poder se desenvolver economicamente, poder ter liberdade para criar e educar os seus filhos, ter saúde para isso, né? As mulheres vítimas de violência são muito adoecidas, né? Ou seja, não é uma liberdade que só depende do afastamento do agressor. É uma liberdade que depende de alguém ou do Estado dar a mão para aquela mulher e dizer, você não está sozinha e eu vou continuar aqui com você até você sair voando livre para conseguir, de fato, se desenvolver e ser feliz, né? E aproveitando justamente esse aspecto, quero compartilhar com quem está nos assistindo um trabalho que a senhora criou, coordena, que é um trabalho de prevenção à violência aliado à estratégia de saúde da família, que ganhou, inclusive, uma menção honrosa no Prêmio Novari. Queria que a senhora falasse mais sobre esse trabalho tão importante e tão reconhecido nacionalmente. Muito obrigada, Érica. Eu gosto muito desse trabalho. Vale dizer que ele também recebeu, além da menção honrosa do Inovare, na categoria Ministério Público, no ano de 2016. Eu estive lá e acompanhada de 3 agentes comunitários de saúde que vieram de regiões periféricas da cidade de São Paulo, como região de Guaianazes, região de Cidade de Tiradentes. Também levamos uma agente de saúde de Bragança Paulista. E também esse projeto ele foi premiado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública em 2019, como uma das melhores práticas de prevenção de violência doméstica e familiar contra a mulher. O projeto ele visa a conscientização, a formação, a capacitação de profissionais de saúde da assistência básica de saúde, né, nós somos da rede primária de saúde, pensando, né, trazendo aí ou fortalecendo as ações de cuidados em saúde, não só das mulheres vítimas de violência doméstica, mas de toda a sua família. Afinal de contas, a violência doméstica não atinge só a mulher. E ela deve também ser centrada em ações de conscientização dos homens. Então, esse trabalho é um trabalho que visa a formação de profissionais de saúde que estão na base, de profissionais de saúde estratégicos, que são parte de territórios periféricos, vulneráveis, em que muitas vezes a polícia não chega, né? E de profissionais que têm vínculos com essas mulheres. Então, eles chegam, na verdade, muitas vezes, quando esses relacionamentos abusivos ainda não se transformaram, não escalaram para uma violência mais gravosa ou mais explícita. Então, eles têm a possibilidade de aliar o seu trabalho com articulação em rede e também interromper ciclos de violência. Lembrando, Érica, que a título mais um argumento mais jurídico, que a saúde já reconheceu, mesmo antes da vinda da Lei Maria da Penha, através de relatórios mundiais da Organização Mundial de Saúde, que a violência doméstica e familiar contra a mulher é uma questão de saúde pública. Ela adoece, ela causa 2 vezes mais depressão
nas mulheres que sofrem esse tipo de violência. Mais de 1,5 vez mais infecções sexualmente transmissíveis. E é um espaço em que muitas mulheres se socorrem ou para obter um atendimento emergencial, afinal de contas, quando nós falamos de agressões físicas, é esse o espaço em que elas vão buscar, ou atendimento psicológico, que às vezes é travestido como uma causa não necessariamente reconhecida de violência contra a mulher. Então, e vamos lá, e mais um instrumento, além da OMS, os profissionais de saúde têm o dever de notificar a violência contra a mulher e também comunicar. Isso na infância já é uma prática, Érica, porque ninguém questiona que quando uma criança é agredida, violentada, e se um profissional de saúde atende, ele vai acionar a rede protetiva, que é o conselho tutelar. Né? Então, existe um olhar para a criança que não existe para a mulher. Qual é a rede protetiva que tem que ser articulada para a mulher? Para as mulheres idosas, também é uma prática comum, que a rede protetiva é o CREAS. Né? E para as mulheres adultas. Então, também existe um sistema de notificação todo próprio, mas ainda recai uma ideia de medicalização da violência contra a mulher doméstica, contra a mulher adulta, que é aquela ideia de que dá um remédio que passa. Né? Mas, como disse o diretor da OMS, Tedros, na época da pandemia, ele disse o seguinte, que na pandemia da Covid-19, uma vacina salvou o mundo, mas na violência contra a mulher, não é uma vacina que vai interromper. Nós temos outras formas de enfrentar esse tipo de violência. Nossa convidada tem muito conhecimento e uma larga experiência de mais de 2 décadas na promotoria, realizando esse trabalho de prevenção, de combate, atuando diretamente. Nosso tempo foi voando, mas eu queria deixar esse espaço até para que as pessoas conheçam o seu trabalho, porque ela também é escritora, tem compartilhado esse conhecimento de diferentes formas, está nas redes sociais também tentando levar essa mensagem tão importante de prevenção, não é? Pois é, obrigada. Eu gostaria de aproveitar e convidar a quem nos assiste para visitar a minha página do Instagram, Fabiola, @fsucasas, onde eu tenho compartilhado conteúdo. Tenho, na verdade, trabalhado muito no compartilhamento de conteúdo. Eu ali coloco, explico, né, quais são os índices mais recentes sobre violência contra a mulher, o que é assédio sexual, o que é misoginia. Também já gravei sobre a jurisprudência nesses 18 anos da Lei Maria da Penha. E dizer, Érica, que eu escrevi um livro chamado A Vida, a Saúde e a Segurança das Mulheres, na Saraiva Expressa, que é um e-book que é para o público em geral. No meu mestrado, que eu estou terminando na Faculdade de Direito da USP, a minha pesquisa se centra nas ações afirmativas dirigidas às pessoas trans. E eu tenho também diversos artigos publicados sobre a temática da desigualdade de gênero. A minha vertente, ela é uma vertente pautada no direito antidiscriminatório, que tem que se baseia aí, na verdade, que está dentro do direito constitucional. Né? Então, eu convido vocês, agradeço, e só queria deixar aqui, Érica, um recado, né, de esperança. A Maria da Penha, ela tem uma postura de esperança. Né? Ela vive hoje um tal do efeito backlash, que é um efeito, um instrumento do patriarcado para confrontar toda a evolução de uma consciência jurídica de desenvolvimento das mulheres. Ela sempre vem com esse efeito para desestigmatizar, para deslegitimar esta pauta. Então, nós temos passado por isso. Então, é preciso sempre levar em consideração que nós temos direito ao não retrocesso, existem tratados internacionais para isso, e trazer uma música do Chico Buarque e do Gilberto Gil, que é o seguinte: é sempre bom lembrar que um copo vazio está cheio de ar. Então, se tiver uma mulher aqui me ouvindo, você vai sair dessa situação de violência. Busque ajuda. Nós estamos aqui no Tribunal de Justiça de Roraima.
Roraima já foi o lugar mais violento para as mulheres, não é mais. Aqui em Boa Vista tem a Casa da Mulher Brasileira, a doutora Lucimara, que está ali, Campaner, que está ali, promotora de justiça da casa. Procure a Casa da Mulher Brasileira, que o sistema de justiça de Roraima vai te ajudar. Não perca a esperança. Não é isso? Com certeza, com esse super recado, essa dica importante, essa reflexão, procure, mulher, se você precisa, e não duvide que os seus direitos estão garantidos e estabelecidos. Não é? Muito obrigada pela sua participação aqui no nosso canal na EJU. Espero que volte mais vezes ao estado de Roraima, porque tem muito conteúdo ainda para a gente conversar e bater papo aqui com a gente, viu? Conte comigo, Érica. Um abraço para todos os juízes, juízas aqui de Roraima, o doutor Jaime, a doutora Suelen, e contem comigo lá no Ministério Público de São Paulo. Muito obrigada. Eu conversei com a promotora de justiça do Ministério Público de São Paulo, Fabiola Sucassas. E se você gostou desse conteúdo, curta, compartilha, comenta. Afinal, a gente precisa falar desses temas tão importantes. A gente se encontra na próxima. Até lá!